Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço um irmão ou irmã para ler esta passagem bíblica de Efésios capítulo 6, versículo 10 até versículo 19. Até versículo 19. Sim? Um jovem que encontrou pode proceder à leitura. Versículo 10 até versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Efésios 10, 10 a 19. Finalmente, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam-se com a armadura que Deus lhes dá, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de escuridão e contra as forças espirituais do mal, nos céus. Portanto, tomem toda a armadura que Deus lhes dá, para que possam resistir quando o dia mau chegar. Assim vocês permanecerão inabaláveis depois que a luta estiver terminada. Aleluia. 14. Estejam, pois, firmes, colocando a verdade como um cinto em volta da cintura. Glória. E se vestindo da justiça como um colete de proteção. 15. Calcem como sapatos o entusiasmo para anunciar as boas novas de paz. 16. Acima de tudo, peguem a fé como um escudo, com o qual poderão apagar todas as flechas de fogo do maligno. 17. Peguem também a salvação como um capacete e a mensagem de Deus como a espada que o Espírito Santo nos dá. 18. Orem em todas as ocasiões com a ajuda do Espírito, com todo tipo de oração, para que possam fazer isto. Vocês devem estar sempre vigiando com perseverança e orando por todo o povo santo de Deus. 19. Orem também por mim, para que quando eu abrir a minha boca, uma mensagem me seja dada. E assim, com coragem, eu anuncie a verdade que estava escondida, que são as boas novas. Glória a Deus. Muito grato estou pela leitura feita pela nossa jovem. Aleluia. Amados irmãos, o escritor desta carta é o apóstolo Paulo. E ele escrevia esta carta para a igreja, para os irmãos que estão em Éfeso. Por isso que esta carta tem o nome de Efésios. Aleluia! Esta carta foi escrita para os irmãos em Éfeso. Por isso que tem o nome de Efésios. Então, o Paulo foi um dos apóstolos que escreveu mais cartas do que aqueles 12 discípulos. Aqueles 12 discípulos que estavam com Jesus, que eram 12. Mas este escreveu mais cartas do que eles. Então, hoje aqui ele está a trazer aqui uma mensagem para a igreja. Naquele tempo ele estava a escrever esta palavra para aqueles irmãos. Ele chamava de irmãos. Ele não se colocava como superior do que eles. Portanto, ele está a dizer aqui, nessa passagem que estou a ler, que João está dos demais irmãos meus. Ele não se coloca como um superior. Ele está a se colocar como um que faz parte dos irmãos. Está a se colocar como um dos irmãos deles. Então, ele não se coloca como superior. E ele está a dizer aqui, no demais, aquilo que é, quando ele diz no demais, ele está a se referir aquilo que é mais importante. Ele já vinha falando de um certo assunto, mas também ele está a acrescentar aquilo também que é importante tratar. Aleluia!
Ele diz, no demais, irmãos meus. Aleluia. Mesmo ele sendo apóstolo, ele sabia que ele tinha irmãos. E esse canto diz irmão é porque tem pessoas, são pessoas que fazem parte do mesmo pai. São pessoas que têm a mesma mãe. Aleluia. Se eu digo irmão é porque nós somos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Aleluia. Então ele estava com seus irmãos, não estava com estranhos. Ele estava com a igreja. Esta igreja foi aquela igreja que foi salva pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso falou aqui, irmãos meus, irmãos que pertenciam a Ele. Ele teve aquela responsabilidade de trazer aquela palavra aos seus irmãos. Ele não deixou os seus irmãos de qualquer maneira. Ele tem a responsabilidade de falar com os irmãos, mesmo sendo apóstolo. Ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Mas irmãos, o apóstolo Paulo traz esta palavra para aquela igreja, mas hoje esta palavra é para a igreja resplendor de Cristo em Moatala. É para nós sermos edificados. É para nós podermos usar desta palavra, para nós bebermos desta água. É para nós comermos deste alimento. Para podermos saber que tipo de armas temos que usar para podermos ficar firmes. Amados irmãos, onde é que você tem que ir buscar a sua força? Onde é que nós temos que ir buscar a nossa força? Onde é que temos que ir buscar a nossa força? O apóstolo vai dizer aqui, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ainda ele enfatiza aqui, fortaleçam-vos no Senhor e na força do poder dele. Aleluia! Não no nosso poder, porque nós não temos força, nós não temos poder. O poder vem do Senhor. Deus, Ele é que é poderoso. É porque Ele reconhece que Deus tem poder para nos dar, tem poder para nos fortalecer. Então está dizendo, vocês fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, do mesmo Senhor. Amados irmãos, nós precisamos de fazer o quê? De nos fortalecer no Senhor. Se alguém está fraco, se alguém se acha que está fraco, não há o segredo. A receita não está no outro sítio. Pensar, vou ir em algum sítio, ando muito fraco. Não. É você se fortalecer no Senhor. Buscar a força do seu poder. É onde está a nossa força. A nossa força está onde? Está no Senhor. Onde está a nossa força? Aleluia. Diga para o seu irmão aí. A nossa força está no Senhor. Nós somos cristãos. A Bíblia diz que maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Quem está em nós? Porque nós somos o quê? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. E nós temos que saber que o maior é aquele que está dentro do nosso espírito, do nosso coração. E você não pode andar tem que estar de cabeça erguida. Ele não pode estar cabisbaixo. Deve saber que você tem alguém que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque Deus nos abençoou. Deus nos enviou o Espírito Santo. Aquele que ele chama de o Consolador. Então, esse é o Espírito Santo que nós temos que nos fortalecer. Então, não fique irmão fraco. Não fique irmão fraco. Hoje você tem que saber que tem que usar toda a ferramenta, toda a armadura de Deus. Para você estar firme, que é se fortalecer no Senhor. Primeiro tem que saber é que você não pode olhar em si próprio. Não pode olhar como você é forte. Não. Você tem que saber que eu sou forte. Por quê? Essa força vou buscar no Senhor. Eu me fortaleço, vou buscar no Senhor. Aleluia. Então essa é a fonte de onde nós vamos buscar nossa força. Essa é a fonte. O Senhor é a fonte onde vamos buscar nossa força. Onde vamos buscar o quê? A força do poder dele. Como está a dizer aqui. Não sei o que estou a dizer aqui. Mas é a Bíblia que está a dizer aqui no versículo 10. Você hoje tem que buscar, mesmo se você tem que você é um fraco, que você é um inútil, tem que se fortalecer cada vez mais. Tem que se fortalecer cada vez mais na força do Senhor. Do poder do Senhor. É o que a Bíblia está a dizer aqui. Como é que nós temos que fazer isso? Como é que nós temos que se fortalecer? Como é que nós temos que buscar a força do Senhor? Como é que temos que fazer isso? É quando ele começa a trazer esta receita. É quando ele começa a ensinar a partir do versículo 11.
o que temos que fazer, o que temos que buscar, como é que temos que fazer para se fortalecer no Senhor. Não apenas Ele diz, façam isso, façam aquilo, mas Ele ensina como é que nós temos que fazer, como é que nós temos que buscar para se fortalecer no Senhor. Aleluia! Muitas vezes façam isso, façam aquilo, mas não ensinam. Como é que você tem que buscar essa força? Como é que tem que se fortalecer? O apóstolo Paulo não deixou no por aí. Ele ensina no versículo seguinte como é que nós temos que nos fortalecer. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia! Toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados irmãos, quando se fala sobre armaduras, é porque demonstra que existe uma luta, é porque vamos perante uma luta. Aleluia! Ele vai falar aqui sobre armadura e não mostrar algo. Cansado sobre a armadura é o quê? São armas. Essas armaduras não são nossas armas, são as armaduras de Deus. Ele assim, vistam-se. A versão que a irmã estava lendo ali, que é uma versão mais simples, que tem uma linguagem mais simples, diz assim, vistam-se. Quer dizer, revestivos é uma coisa. Toda a armadura de Deus. Quer dizer que você não pode desprezar, não pode deixar de lado nenhuma armadura de Deus. Tudo que é arma, quando o soldado vai para a batalha, deve levar toda a armadura que ele vai utilizar lá na batalha. Se ele vai pistola, ele tem que levar pistola. Se é para levar bazuca, a KM, se é para levar faca. Tudo aquilo que ele possui, ele tem que levar, porque ele sabe que vai para onde? Vai para lá para se defender e vai lá combater o inimigo. Então aqui está a dizer, revistam-se de toda a armadura de Deus. Aqui não estamos a falar sobre a luta dos homens. Estamos a falar sobre uma luta espiritual. Existe uma batalha espiritual que essa batalha é feita dia após dia. Essa batalha espiritual, se ele diz levar toda a armadura de Deus, porque essa batalha não é fácil. Porque se fosse uma batalha fácil, ele dirá, não se preocupem, fiquem relaxados. Não podem levar, você pode levar uma armadura apenas. Somente orem, somente jejuem. Mas ele está a dizer aqui, revestivos de toda a armadura de Deus. É porque, amados irmãos, esta batalha mesmo é uma batalha de brincadeira. Essa é uma batalha grande. Aleluia! Existe uma batalha grande. E ele está a dizer toda. Não pode deixar nenhuma batalha, não pode deixar nenhuma armadura. Para que você possa estar firmes, para que possa estar de pé contra as astutas ciladas do diabo, contra as armadilhas do diabo. As armadilhas que o diabo tem, sabe? Usou-se como um termo, astutas. Quer dizer, que o diabo tem ciladas, ele tem a armadilha que ele faz, ele tem umas ciladas que ele faz. E essas ciladas que ele faz contra os filhos de Deus. Ele faz contra você, ele faz contra mim. E para tal, você tem que estar preparado, você tem que estar firme, tem que estar de pé para ele combater o diabo. Aleluia! Mas irmãos, quem é teu inimigo? O diabo, ele é inimigo de você. O diabo é inimigo daqueles cristãos, dos cristãos. O diabo odeia a Deus e odeia aos filhos de Deus. Ele odeia os cristãos. E você tem que saber isso. Nós temos que saber disso. Que o diabo, ele te odeia. Ele me odeia. Ele nos odeia. Ele odeia a igreja. E você não pode ficar de qualquer maneira relaxado. Tem que usar as armaduras que Deus está a apresentar para poder lutar contra ele. Para poder resistir, não só resistir, mas também lutar contra ele. Aleluia! E versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não podemos lutar contra seres humanos. Aleluia! Há pessoas que veem o ambiente, eles começam a se chatear, começam a lutar contra alguém, começam a falar mal de alguém. Aquele irmão isto, aquele irmão é aquilo. Você está a perder tempo. Você está a perder tempo falar mal de alguém, apontar teu dedo a alguém, lutar contra uma pessoa. A nossa luta não é luta contra seres humanos. Aleluia! Porque os seres humanos têm o quê? Tem a carne e o sangue. A nossa luta não é isto, eu acabei de dizer aqui. A nossa luta não é essa, não temos que lutar contra a carne. Existe uma luta assim que está a se travar. Existe uma batalha que está a se travar. Essa luta não é nós lutarmos contra os seres humanos. Mas ele diz a quem ele aponta, ele indica a quem nós temos que lutar. Quem é nosso verdadeiro inimigo? Quem é nosso inimigo de facto?
Ele diz, mas sim contra os principados, sim contra as potestades, sim contra os príncipes das trevas deste século, sim contra as hostes espirituais de maldades. E ele mostra onde estão. Eles estão nos lugares celestiais. Aleluia! Amados irmãos, também estamos a alertar que existe uma luta que está se travando no mundo espiritual. Existe uma luta, uma batalha espiritual que está se travando no mundo espiritual. Existe esta luta que nós estamos usando, não só com o diabo. O primeiro versículo 11, o apóstolo Paulo fala aqui do chefe desses, o principal. O principal quem é? Quem é o principal? É o diabo. E esse diabo não está sozinho. Este diabo, ele está organizado. Este diabo está organizado com o quê? Ele tem principados. Ele tem hostes espirituais. E estes estão organizados, estão a lutar contra a vontade de Deus. Eles não querem que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra. Eles não querem que a vontade de Deus, as bênçãos de Deus venham para ti. Ele não quer que você seja abençoado. Ele não quer que você seja vitorioso. O diabo, ele é contra você porque ele não quer que você seja salvo. Ele quer que você vá para o inferno. Ele é que é o nosso adversário. Então não perca tempo lutando com o irmão. Não perca tempo falando mal do irmão. Não perca tempo combatendo o irmão. Porque a Bíblia está a indicar quem é o teu adversário, quem é o teu inimigo. Ele aponta que é o diabo. E esse diabo está organizado. Este diabo tem os principados, que são espíritos, que têm uma certa patência, que têm uma certa autoridade numa parte celestial, onde eles vivem, onde eles estão nos ares, estão trabalhando para poder combater a igreja, para poder investir o povo de Deus. Eles estão a lembrar que existem hostes que estão no lugar celestial, que trabalham dia e noite para poder combater a igreja, para poder destruir a igreja. Eles trabalham. Os cristãos não podem dormir. Os cristãos devem ficar atentos, devem saber que tem um inimigo. Por isso fomos alertados. Vamos lá, temos que usar toda a armadura de Deus para podermos estar firmes. Aleluia! Amados irmãos, não durmamos. Não podemos pensar que o mundo, existe um mundo espiritual também. Não existe apenas o mundo físico em que nós estamos aqui a ver com nossos olhos aqui. Estamos a ver com nossos olhos apenas. Existe um mundo espiritual, onde tem espíritos, onde tem demônios, estão organizados, demônios que trabalham contra a igreja. E a igreja não pode dormir, a igreja tem que usar a armadura para combater este inimigo. Aleluia! Mas irmãos, o apóstolo Paulo continua nos alertando no versículo 13. E para verso, ele ainda enfatiza o que ele falou no versículo 11. Ainda ele repete o que ele falou no versículo 11, para dizer que é um assunto muito sério, é um assunto relevante, que nós temos que praticamente dizer assim: portanto, por isso, tomai toda a armadura de Deus. Aleluia! O versículo 11 fala a mesma coisa. Revestivos de toda a armadura de Deus, vistam-se, e aí que continua a dizer: levem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, tem alguns que oram, mas não lê a Bíblia. Tem alguns que lê a Bíblia, mas não oram. Então, nós temos que levar tudo. Lemos a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos fazer a vontade de Deus. Aleluia! Vamos santificar. Agora, só está a ler a Bíblia, não está a orar, não está a santificar. Essa pessoa está a levar aquilo que ele gosta, acha que vai andar. Então, temos que usar tudo que é a armadura de Deus. Amados irmãos, portanto, tomar a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida ao couraço da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Amados irmãos, eu aqui não quero perder meu tempo a falar sobre o diabo. Não quero perder meu tempo aqui a
a falar sobre o diabo. Eu somente tenho aqui alguns tópicos para mostrar que temos um adversário que é chamado diabo. É de arranjar um dia para falar sobre o diabo, quem ele é, o que ele é, mas o importante é saber que existe o diabo. Esse diabo está organizado. Esse que chama-se Satanás está organizado. O que eu quero dizer aqui, irmão, é você usar as armaduras de Deus para você estar firme. Não deixar uma coisa, não só orar, não só adorar, mas também usar tudo que Deus tem te dado. Aleluia. Por isso que ele disse aqui: estejam firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo o escudo da fé. Essas são ferramentas que um soldado, quando vai para a batalha, ele tem que pôr. Um soldado, quando vai para a batalha, existe um soldado romano, ele cambia para a batalha, ele tem que usar estas ferramentas, tem que usar um escudo, tem que usar a couraça. O escudo, que é aquilo que defende. Quando o inimigo lança a seta, quando ele lança a seta, ele encontra um escudo bem forte e não vai o quê? Ele não vai ser atingido, porque existe um escudo, que é um instrumento forte. Então o escudo que tem que usar é a sua fé. Aleluia! Amados irmãos, precisamos de usar essas armaduras, porque nós estamos numa batalha espiritual. Essa batalha espiritual é no mundo espiritual. Se você não orar, se você não clamar, se não jejuar, se não santificar, se você pensar que é fácil, você vai ser derrotado, você vai cair, você vai ser derrotado. E o que Deus quer é você ser um mais que vencedor. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder sobre os espíritos diabólicos. Deus nos deu espírito sobre os espíritos. Sobre o quê? Sobre os espíritos malignos. Deus te deu poder. E esse poder é para você usar. Aleluia! Amém! Amados irmãos, será que nós usamos essas ferramentas que Deus está a trazer? Que Deus nos dá? Será que nós usamos? Ou só nós conhecemos? Ou só nós conhecemos depois estamos ali só. Se existe oração, existe jejum, existe isto. Mas você nunca usa. Aparece uma guerra, uma batalha espiritual. Você te encontra em casa, fica a tremer. Mas enquanto você tem a palavra de Deus, a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é uma espada, aleluia, que você tem que usar, aleluia. Amém. O próprio Jesus Cristo, que foi tentado pelo diabo no deserto, ele usou a Bíblia, ele usou a palavra de Deus, ele está escrito. Nem o Santo Paulo virar um homem, mas a palavra de Deus, ele usou o quê? É como se ele estivesse a levar a palavra e pudesse o quê? Atingir o diabo. Então você, quando é encontrado com o teu inimigo, você usa a palavra de Deus para poder combater a ele, aleluia. Amém. Porque a palavra de Deus é uma espada, Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. É uma espada de dois gumes que é mais penetrante, até penetra a divisão da alma do espírito. E é capaz de discernir a intenção do coração. É o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus. Nós temos que usar a nossa fé, que chama o escudo da fé. Temos que calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Amados irmãos, versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo. Tem pessoas que oram quando lhe apetece. Tem pessoas que oram quando não oram porque não estão a sentir bem. Tem pessoas que oram quando não está bem, quando há algum problema, é que oram. Mas o que a Bíblia diz aqui no versículo 18, né? A Bíblia diz o quê? Orando em todo. Aqui não está dizendo orar quando você está mal, ou quando está disposto para orar, amados irmãos. Ou não está dizendo só para orar na igreja, para ser visto que ora. Não é isso. Aí diz orando em todo o tempo. Essa oração é uma das armas. Não está se enfatizar aqui sobre a oração, está se colocar a oração como uma das armas. Porque o apóstolo Paulo, ele citou outras armas aqui, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falou sobre o escudo da fé, preparação do Evangelho da paz. Então essa é uma das armas, amados irmãos. Não podemos enfatizar apenas a oração. Com toda a oração e súplica no Espírito. Amados irmãos, você pode ficar. Outra versão que eu estava ligado dizer que nós temos que orar com a ajuda do Espírito. Você pode orar e ficar fraco, não ter o que dizer. Dizer que eu já estou cansado, porque você é fraco. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele nos fortifica para nós continuarmos a orar. Aleluia! Quando você está cansado, ore pela direção do Espírito Santo, ele vai te fortalecer. O Espírito Santo, ele vem, é uma das funções do Espírito Santo,
é de nos ajudar em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda para nós orarmos. Aleluia! Porque nós somos fracos. E vigiando nisto com toda a perseverança. Nós temos que vigiar, temos que estar atentos nisso. Nisso que nós fazemos, temos que ver, será que nós estamos a continuar a fazer? Ou será que nós paramos? Será que eu estou agora? Será que a vida que eu estou a levar agora, estou numa vida de oração? Ou estou fraco na oração? Eu tenho que ver a sua vida de oração, como é que você está agora? Será que agora, ou sou um crente que ora, ou sou um crente que ora pouco? Será que eu estou andando na palavra de Deus, ou não ando? Eu tenho que vigiar, tenho que vigiar a si próprio. Com toda a perseverança e súplica. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma responsabilidade do quê? Dos irmãos. Os irmãos não devem saber que vocês devem suplicar por todos os santos. Vocês não podem ser egoístas. Devem orar pelos outros. Para dizer aqui, e suplicar por todos os santos. Quem é o santo? Quem é santo? É aquele que já aceitou Jesus Cristo. É aquele que é seu irmão em Cristo. Aleluia. Ele é santo não porque ele não peca, mas porque Jesus já lhe purificou. Porque Jesus já lhe salvou. Então, a partir desse que você aceitou Jesus Cristo, você já é um santo. Você já é um filho de Deus. E você precisa da oração do teu irmão. Então, ele diz assim, supliquem, orem por todos os santos. Não seja apenas o egoísta na oração. E o versículo 19, o apóstolo Paulo ainda ele faz algo que mostra que ele é um homem, que ele depende, mesmo sendo apóstolo, ele é homem, precisa do quê? Precisa do poder de Deus, precisa que seja revelada a verdade para ele, precisa que Deus lhe use como Deus quer. Por isso ele diz assim, orem por todos os santos, orem pelos nossos irmãos, e também orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aleluia! Para que Deus possa revelar. Aleluia! Ele não sabe que ele é um expert, não. Ele não sabe que ele é um mais. Ele sabe que ele faz parte da igreja. Ele faz parte do povo de Deus. Ele precisa do poder de Deus. Precisa do poder de Deus para poder proclamar a palavra de Deus. Por isso ele pede para que orem por ele. Supliquem por ele. Porque esta palavra, ele sabe que não é a palavra dele. Ele sabe que esta palavra precisa do quê? De Deus revelar aquilo que está escondido. Por causa da oração dos irmãos. Então, meus irmãos, precisamos de orar pelos nossos líderes. Precisamos de orar pelos nossos reverendos. Precisamos de orar pelos nossos dirigentes. Para que possam ser usados. Porque você faz parte deste corpo, meus irmãos. Nós, cada um está aqui, faz parte deste corpo. Então, aquele que você ora na sua casa, não somente ore para si, mas lembre-se dos seus líderes, lembre-se dos seus pastores, lembre-se dos seus obreiros que trabalham, para que possam ser usados, como os filhos de Deus, para que Deus possa lhe revelar a palavra de Deus. Aleluia! Porque este é um mistério. Aleluia! Para fazer notório o mistério do Evangelho. Amados irmãos, precisamos de saber o que temos que fazer na casa de Deus. Precisamos saber que estamos numa luta espiritual, estamos numa batalha espiritual. Nós temos um inimigo chamado diabo. Existem hostes que estão em lugares celestiais. Amados irmãos, Daniel orou. No Antigo Testamento temos uma história em que Daniel orou 21 dias de jejum. Mas ele não está a receber uma resposta durante 21 dias. Mas depois de 21 dias é quando veio um anjo, que é o anjo Gabriel. Chegou lá e foi dizer que ele falou para Daniel, disse, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus estava a te ouvir. Desde o primeiro dia que estava a orar, Deus estava a te ouvir. Mas quando eu vinha te dar a resposta, apareceu o quê? Apareceu no meu caminho o príncipe da Pérsia, que se opôs no meu caminho, porque me impediu. Quando ele estava a orar, desde esse 21 dias de oração e jejum, Deus estava a ouvir a tua oração, Deus estava a ouvir a oração dele, digo isso. Mas existiam uns que a Bíblia usou essa linguagem, que chama príncipe da Pérsia, não era príncipe. Príncipe é filho de um rei. Príncipe
espírito era um demônio que estava naquela zona, naquela área ali, que é uma zona espiritual, lá nos ares, que estava impedindo que aquele anjo pudesse levar a resposta. Então, lá houve uma luta. Houve uma luta lá, e essa luta teve que vir um outro anjo para vir lutar contra aquele príncipe, e daí é quando foi derrotado, e ele veio ter com Daniel, e deu aquela resposta. E este anjo vai dar essa resposta, meus irmãos. Por isso que precisamos saber que você ora, Deus ouve tua oração, meus irmãos. Se você não vai demorar, não pode pensar que Deus não está a ouvir, não pode pensar que Deus não está a ouvir a tua oração, mas existe uma luta que você não pode parar de orar, você não pode parar de jejuar, não pode parar de fazer a vontade de Deus. Aleluia! Pensar que Deus não está a ouvir, existe uma luta lá que impede. Que aqui, quando ele veio, quando o anjo veio dar a resposta, ele fala, não pode ir lá. É por quê? Isso é para criar uma dúvida. Porque qual é o motivo do diabo? O diabo ele tem o objetivo de criar uma dúvida em si. Você pode dizer, ele vira, você está orando durante 21 dias, já oraste 3 dias, não está acontecendo nada. Será que Deus existe? Você já orou 1 dia, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 20 dias a orar, a jejuar, não está acontecendo nada. Deus está onde? Deus não existe. Então é para quê? É para te criar uma dúvida de que Deus existe, da existência de Deus. E para quem é fraco, logo entra nesse pensamento. E ele pensa que Deus não existe, que Deus não opera. Mas não sabe que existe a se travar uma luta no mundo espiritual. E que você tem que continuar a orar. Aleluia! Não sabe que existe uma luta, mas irmão. Então, ficamos atentos. Nós que oramos, nós que buscamos a Deus, temos que continuar a clamar a Deus. Como Jesus ensina. Temos que clamar de dia e de noite. Jesus Cristo contou uma história daquela viúva que estava a clamar de dia e noite. Ela tinha um problema. E o juiz não resolveu o problema. Mas ela dizia nada. Eu sempre vou incomodar aquele juiz até resolver o meu problema. Eu quando o juiz disse nada. Aquela senhora está me incomodando. Aquela mulher sempre me incomoda. E vou resolver o caso dela. O problema dela. E pronto. Aquele juiz decidiu e resolveu o problema dela. E Jesus falou aqui. Vejam isso. Quanto mais o vosso Pai não vai vos fazer justiça para aqueles que oram de dia e de noite, aleluia, aqueles que não deixam de clamar de dia e de noite, aleluia, Deus vai te fazer o quê? Depressa vai te fazer justiça, aleluia. Por isso, meus irmãos, precisamos de levar-se a glória de Deus, não só oração, mas também jejuar, fazer a vontade de Deus, santificar, preparar o Evangelho, usar a sua fé, levar tudo aquilo, porque você está na glória de Deus e você vai ver que você vai vencer o diabo. O diabo, mesmo que venha com uma mentira, você vai usar a Bíblia, de que não, a Bíblia diz que Deus ele é fiel. A Bíblia cumpre a sua palavra. Eu tenho que encontrar, mas você é um cristão, água e sal, entre aspas, que só ora só quando tem problema, que só faz Deus ser um bombeiro, só quando tem problema que diz, Deus me ajude, estou mal eu. Está fazendo Deus de um bombeiro. Só se lembrou que Deus existe porque tem um problema. Mas o que a Bíblia está a dizer aqui é orando em todo o tempo. É levar toda a armadura de Deus. Não é só orar, não é só ler a Bíblia, mas levar toda a armadura de Deus, porque nós estamos numa luta espiritual, estamos numa batalha espiritual que nós precisamos de vencer. O nosso inimigo não é a carne, não são os seres humanos, o seu inimigo não é seu irmão, o seu inimigo é o diabo, o seu inimigo são os espíritos diabólicos. Aleluia! Precisamos de lutar contra esses. A nossa arma, a nossa espada tem que ser dirigida a eles. E você vai estar de pé, você vai estar firme, porque você conhece com quem está a lutar. Por isso, meus irmãos, não perca tempo a partir de hoje. Você falar mal de alguém e apontar o dedo a alguém. Não perca tempo. Mas faça a sua parte. Ora, jejua. Tem pessoas que edificam, a pessoa tem um problema com a sua esposa. Começam a falar mal da esposa. A minha esposa é isto, meu marido é isto. Está a perder tempo, ajoelha. Fala quando Deus vai resolver. Aleluia. Porque essa batalha não é uma batalha. Essa batalha é de Deus. Essa batalha é de Deus. Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Você está a perder tempo, está a zangar com o teu marido, está a perder tempo zangar para o teu filho. Teu filho tem um tipo de hábito, tem um tipo de envolvimento. Está nas drogas, você tem que não só repreender, mas também orar, entregar a vida dele a Deus, para Deus trabalhar dentro dele. Aleluia! Porque ele está sendo usado pelo diabo, ele está sendo conduzido para ir nesse caminho. E ele é enganado. E você tem que saber o que meu filho está nesse caminho. Vou fazer a minha parte como pai. Vou lhe repreender, mas vou orar por ele, para Deus trabalhar na vida dele. Aleluia!
E Deus vai operar. Você, meu marido está numa situação X. Ele está fazendo isto. Você ajuda, ora para seu marido. Ore para seu esposo, para sua esposa. Ore para sua família. Porque o diabo ele está até por usar seu marido, até por usar o seu esposo. Por quê? Para fazer aquilo que não agrada a ele. Mas nós estamos a aprender que temos que orar por todos os santos. Temos que orar até pelos nossos líderes. Temos que orar pelos nossos pastores. Temos que orar por aqueles que precisam da nossa oração. Aleluia! Amados irmãos, nós somos um corpo de Cristo. Não podemos perder tempo com coisas que não vão levar a nada nenhum. O diabo, quando ver que os irmãos estão dando até ele, vai dizer: ok, cá, eu queria isso mesmo. Eu queria isso mesmo. Eles estarem a se lutar entre eles, começaram a se apontar, falar mal de um do outro, vai dizer: ali já destruiu, já consegui destruir, ele vai ficar a bater palma, vai ficar alegre. Mas você pensa de que aqui eu não posso perder tempo. Eu sei que é um inimigo. Você começar a clamar a Deus, e você você vai queimar todo o plano diabólico. E você vai ver coisas maravilhas acontecerem. Vai ver coisas que podem acontecer. Deus vai operar. Aleluia. Por causa da tua oração, por causa do teu clamor. Aleluia. Por isso não perca tempo. O diabo ele é astuto. Ele tem armadilhas que ele faz contra a vida de Deus. Mas hoje nós estamos a ser revelados aqui. Não vamos perder tempo. Vamos usar toda Deus. E vamos ir na batalha. Vamos ir nessa luta espiritual. E nós vamos vencer o diabo. Aleluia. Amados irmãos, eu convido a igreja para ficar de pé. A paz de Deus, já ouvimos. Não vou falar muito aqui. Quem ouviu, já ouviu. Quem não ouviu, não há de ouvir mais. Precisamos de ser pessoas edificadas, pessoas abençoadas. Vamos clamar a Deus, vamos agradecer a Deus nesta hora. Nosso Deus, nosso Pai, nesta hora, Senhor, queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus fiel. Nesta hora, Senhor, queremos que o Senhor continue, Senhor, falando com cada um que está neste lugar, com cada alma, com cada jovem, cada mãe, para que possa ver a sua responsabilidade, sabendo que nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa luta espiritual, Senhor. Senhor, fortaleça cada um que está neste lugar, Senhor. Senhor, fortaleça esta igreja, para que possamos estar firmes, para que possamos usar toda a armadura de Deus, para que possamos vencer o nosso adversário, para que possamos lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo, Pai Celestial. Senhor, ajuda cada um. Senhor, ajuda cada um que está neste lugar, para que possa estar firme, para que não possa ser enganado, para que não possa perder tempo a lutar contra alguém, para que possa saber que é um verdadeiro inimigo. Oh, Pai Celestial, nós te adoramos nesta manhã, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. Muito obrigado, Pai Celestial, porque você está aqui neste lugar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui operando no reino agora. Senhor, opere neste lugar, faça grandes coisas neste lugar, Senhor, opere a minha neste lugar, porque o Senhor é um Deus poderoso. Oh, Pai Celestial, Senhor, usa os teus servos, Senhor. Abençoa os teus servos, Senhor, que estão em nossa igreja de reino agora. Senhor, usa eles como o Senhor quer, para que possam proclamar a tua palavra, para que possam pregar a tua palavra com autoridade. Pai Celestial, eu oro em nome do Pai e do Espírito Santo, sabendo que você fala muito mais do que eu penso, sabendo que você fala muito mais do que eu penso, muito mais do que eu penso, reino agora, para a glória e honra. Muito obrigado, Pai Celestial, por este privilégio que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai Celestial, por este tempo que o Senhor nos dá, e podemos te louvar, e podemos te adorar. Muito obrigado, Rei da Glória. Nós entregamos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradecido. Amém e amém. Aleluia! Amados irmãos, tudo está terminado. Ore para seu irmão que está ao lado, sua irmã. Diga, você é especial para Deus. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada.